Graça e paz. E segunda-feira eu postei uma frase de Jonathan Edwards que dizia assim: hipócritas são homens com línguas de santos e coração de diabo. E por que eu postei essa frase? Porque nas igrejas o que mais você vê é hipocrisia. Pessoas que falam o que você deve fazer, elas mesmas não fazem. Pessoas que pregam o que não vivem. Eu falo para os outros fazer, mas eu mesmo não faço. Eu falo para os outros renunciar, mas eu mesmo não renuncio. E eu falo um monte de coisas e eu chego em casa, eu faço tudo ao contrário. Por isso que eu postei aquela frase, da hipocrisia. E eu quero falar sobre os hipócritas hoje. E está lá em Mateus 12, de 1 a 28, que diz assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Só até o 6. Aqui nós temos as discussões dos religiosos com os discípulos de Jesus acerca de legalismo. Porque os discípulos estavam comendo. Eles estavam comendo espigas no campo e eles achavam que não era dia de colher espigas. Hoje não é lícito, é sábado. Depois vem Jesus curando um homem da mão atrofiada, também no mesmo dia, no mesmo sábado, e ele cura esse homem na sinagoga, e outra vez se levantam contra e dizem: como tu fazes isso hoje? É sábado, não é dia de cura. Aí Jesus diz: parem de hipocrisia. Vocês não tratam assim o boi, nem a ovelha, nem o animal de vocês, que se cair no buraco no sábado, vocês vão lá, lançam, tiram e puxam. Agora, um ser humano está todo ferrado no dia de sábado e vocês querem que eu espere domingo para tirá-lo de lá? E conforme você vai lendo Mateus 12, você vai vendo a multidão seguindo Jesus, Jesus curando e os religiosos indo atrás, criando problemas. E Jesus cura um cego e mudo e eles vêm com a mesma história. Isso só pode ser coisa de Satanás, disseram os fariseus murmurando. E ele expele demônios pelo poder de Beelzebul. Mas Jesus, conhecendo quem eles eram, os pensamentos deles, a maldade deles, o ódio deles, dissimulado, a vontade deles de relativizar o Evangelho, e por isso Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, diz a eles que o que eles estavam precisando ouvir. Em outras palavras, Jesus disse: olha, não tem lógica. Vocês parecem que não pensam. Eu diria, vocês parecem que são burros. Como é que vocês acham que Satanás expulsa Satanás e leva vantagem? Se Satanás expulsa Satanás, ele começa uma guerra civil no império das trevas. E ele não quer uma guerra civil. Ele quer a unidade da malignidade, fazendo pressão sobre todas as mentes humanas. Mas vocês não são capazes nem de raciocinar. Mas vocês também, e não é uma questão de lógica, ou engenharia. Se você puser uma casa sobre outra sem ter preparado um alicerce,
para ambas, uma vai cair sobre a outra. E vocês não entendem isso? O dogma mata a lógica. O dogma mata a racionalidade. O dogma mata o bom senso. E o dogma, cheio de ódio, de raiva, de preconceitos e de inveja, porque o dogma desses que não alcançam Jesus, não fazem o que Jesus fez, não sabem dizer o que Jesus diz, não sabem curar como Jesus cura, não sabem fazer o bem que Jesus realiza, vem o bem acontecendo a um monte de gente e ficam com raiva, invejosas, amarguradas, diabólicas. Aí começam a querer transformar Jesus num demônio. E Jesus diz: o que vocês estão fazendo é muito perigoso, porque se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. E se eu estou expulsando demônios, é porque eu tenho esse poder de amarrá-los e expulsá-los. O que vocês pensam que está acontecendo aqui é uma negociação minha com Satanás? Eu não tenho negócio com Satanás, eu não tenho negócio com as trevas. É o poder do reino de Deus se manifestando. E para expulsar um demônio, genuinamente demônio, e para libertar essa pessoa, como eu liberto, não com joguinhos de negociação com as trevas, porque é só uma libertação temporária e depois o cara volta outra vez ao mesmo estado anterior, que é como vocês caem acontecendo na religião. Tem gente que fica endemoniado uma vez por semana e nunca fica liberto, porque não foi a ação do Espírito Santo de Deus, não foi a chegada do reino de Deus, foi impressionismo, foi impressionamento mental, que não tem nenhuma durabilidade espiritual e volta tudo. E Jesus diz no versículo 33, porque a árvore do ser de vocês não é boa, é má. O fruto de vocês é mau. Vocês não são gente boa, vocês são gente que foi ficando ruim. E Jesus já fez uma advertência ao pessoal de Nínive. E está todo mundo em vantagem em relação a vocês. Como já foi dito, em verdade vos digo para os mais religiosos, que meretrizes, prostitutas e pecadores vos precedem no reino de Deus. E ele diz aqui, até da Etiópia, a rainha de Sabá vai preceder vocês no reino de Deus. No versículo 42, ela veio do fim do mundo, atravessou deserto, fez uma viagem difícil que nenhum de nós hoje em dia teria coragem de fazer no lombo de animais ou de uma carruagem, milhares de quilômetros percorrido somente para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas vocês estão ouvindo aquele que é maior do que Salomão, e o coração de vocês continua absolutamente fechado. Gente, vamos cair na real, né? Vamos viver o que a gente prega. Vamos parar de ser hipócrita.